Olá, queridos. Que bom estar novamente juntos. Porque muitos falam assim, nossa, o pastor está doente. Olha, se o coronavírus é isso que eu peguei, então podemos voltar a trabalhar. Porque ninguém morre. Mas não sei se é. Vou saber depois, daqui 2 dias. Pode ser que sim, pode ser que não. Mas o que eu quero dizer para vocês é que Jesus é bom e nos abençoa. Sempre. Né? Então estamos aqui para estudar a palavra. Estudar a palavra de Deus, uma coisa gostosa, que você de casa pode agora sentado no seu sofá, porque estamos no isolamento social, né? Cumprindo o papel que nos foi imposto, mas com razão, até que isso passe. Você pode, através desse meio tecnológico, né, aprender, tirar sua dúvida, pode escrever. Hoje estamos transmitindo mutuamente pelo Facebook e Instagram e também YouTube. Você deve se inscrever no YouTube para que o nosso número de inscritos supere a necessidade mínima para poder fazer a transmissão direta. Então, se você ainda não se inscreveu no YouTube, nós temos às vezes uma quantidade de 700, 600 pessoas assistindo no Face, entre também no YouTube e se inscreva lá. Pastor Lenilton, né? Araújo, pregações, e você se inscreve e aí esse número de inscrições aumentando, logo teremos a transmissão direta via YouTube dessa live também. Lembrando a vocês, como eu prometi, já saiu o nosso livro. Tá? 2 livros saíram. Dos 3 que eu prometi, 2 já estão prontos. Olha aqui, ó. Tá? Os Fundamentos Bíblicos para uma Vida Espiritual, que eu prometi, que vai endossar, vai embasar sua vida no Espírito para você crescer nas coisas de Deus. Tá? Muitos assuntos bons, frutíferos, maravilhosos. Tá? Então, logo vamos lançar oficialmente. Que ele já está lançado. O problema é a nossa restrição. E o livro sem igual sobre batismo nas águas. O batismo divisor de águas. Está pronto também o nosso livro de batismos nas águas, tirando todas as dúvidas que muita gente, até religiosos, tem sobre o batismo, mas o Espírito Santo propiciou através deste livro. Tá bom? Glória a Deus por isso. Aqui os nossos livros. Mas hoje o assunto é a graça. A famosa graça incondicional. Há limites para a graça ou não? A graça ela é limitada ou não? Muitos dizem que ela não é limitada, outros dizem que ela é limitada. Enfim, se você quiser emitir sua opinião, você pode emitir sua opinião. O que eu vou é me basear na Bíblia. A Bíblia contém toda a resposta no que tange, no que se refere à vida espiritual. Todo o mundo espiritual está na Bíblia. A verdade está aqui. Tanto é que conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Então, não há outra verdade a não ser a palavra. A palavra de Deus é a verdade. A tua palavra é a verdade. Está lá. Né? Santifica-os na verdade. A tua palavra é a verdade. Jesus falou isso em João 17:17. Então, não obstante tenhamos no mundo espiritual, no mundo atual, muitas religiões, muitos estudos, muitas alternativas, a palavra de Deus continua sendo a Bíblia. Né? São 3.000 anos de história aqui escritos, ou 4.500 para ser mais preciso, ou melhor ainda, 6.000 se considerar desde Adão até hoje, e tudo está aqui. As dúvidas, as situações psicossomáticas, as situações psicológicas, psiquiátricas, as situações ocultas, o ocultismo, tudo está referido, tudo está explicado na palavra de Deus. E a palavra deixa bem claro que existem 2 testamentos, existem 2 alianças. Existe a velha aliança e a nova aliança. A velha aliança é tudo o que aconteceu antes de Cristo. E a nova aliança é o que Jesus fez na cruz. Jesus é o mediador de um novo testamento pelo seu sangue na cruz. Então a cruz marca o início da graça. Então, quando começou a graça? Na cruz. Se não fosse a cruz, não haveria graça. Se não fosse a cruz, não haveria perdão dos pecados.
que é graça, senão o perdão absoluto dos pecados? De todos, de todos. Então começa por aí. Graça é perdão dos pecados. Todos. Todos os pecados são perdoados. Lá em Romanos, capítulo 5, olha só que coisa linda. Abra lá em Romanos, capítulo 5. Estou abrindo aí ou não, hein? Não, então sim. Oh, Tem bastante meu Deus, gente o aqui, Wendel tá pastor. assistindo? Ou tá, Sim, ou tá com jantando? certeza. Tá jantando? Rodrigo, Eduardo, Rodrigo da Kika. Vitor, Rodrigo, tô lembrando que você tomou um Angélica, cafezinho que não é tão bom como o seu, mas glória a Deus. Rosângela, Olha, Rosângela, que Cristiano, bênção. Olha só que coisa Bahia. linda a palavra de Deus. Vamos começar em Romanos 3. Olha só, Romanos 3, 21. Mas agora se manifestou sem a lei. Então, a manifestação sem a lei do quê? Da justiça de Deus, tendo o testemunho da lei e dos profetas, quer dizer, diante da lei e dos profetas, Deus manifestou que sem a lei a justiça dele. Como? Verso 22. Isto é, a justiça de Deus pela fé em Jesus Cristo, para todos e sobre todos os que creem, porque não há diferença. Todos pecaram e estão destituídos da glória de Deus. Então, sendo justificados, olha que coisa linda, verso 24. Romanos 3, 24. Sendo justificados gratuitamente pela sua graça, pela redenção que há em Cristo Jesus. Então, é grátis. A remissão é grátis. O perdão está estabelecido. Não há mais acusação. Acabou. A graça nos basta. E ela é ilimitada. Pastora, ela é ilimitada? Ela é ilimitada, está aqui. Né? Olha aqui, ó. Porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Mas Jesus nos coloca de novo debaixo da glória, dentro da glória de Deus. Esta é a graça. A graça é uma coisa pouco estudada hoje em dia. Ou então exageram, falam de super, hiper graça, que me permite pecar sem parar. Não é isso. Isso não é graça. Né? Isso é libertinagem. Mas a graça me traz o conforto da alma. A graça me traz a blindagem de um Deus verdadeiro, de um Deus de amor, que o mundo não conhecia a não ser em Jesus. Sem Jesus, o Deus... Qual é o nome de seu cônjuge? Qual o nome do seu cônjuge? É coisa da Érica, não é meu, viu? Mas, então, a graça me permite ter este amor de Deus em minha vida. A graça revela o verdadeiro Deus, porque até então era lei. E a lei é olho por olho, dente por dente. Olho por olho, dente por dente. Se você fizer, você ganha. Se você não fizer, você não ganha. A lei é um contrato. A lei é um contrato que havia no Velho Testamento. Se você fizesse tais coisas, você receberia tais coisas. Se não fizesse, não receberia. E muito crente age assim hoje. Ai, se eu fizer tal coisa, eu vou receber. Então, se eu não der o dízimo como eu devo, eu não vou ser abençoado. Se eu não jejuar tantas vezes por semana ou por mês, ou se eu não orar de joelhos durante 1 hora, 2 horas sem parar, não vou ser abençoado. Este é um pensamento antigo. Tire isso da sua cabeça e isso te tira debaixo da graça de Deus. Pensar que você tem que orar por obrigação. Quantas orações não são ouvidas? Você ora e não acontece. Não adianta mentir para mim. Pode falar a verdade. Teve orações que você fez e não aconteceu. Teve jejuns que você fez e não aconteceu o que você esperava. Por quê? Porque a oração, segundo esse pensamento antigo do Velho Testamento, é você barganhar com Deus. Você pensa que você vai convencer a Deus de alguma coisa. Isso é lei. Eu vou convencer a Deus, eu vou insistir em falar com Ele, até que eu atinja o coração dele. Ainda não atingi, então eu vou orar mais. E se você não atinge? Ou você acha que Deus precisa ser atingido pelo teu coração? Ou você acha que Deus precisa ser convencido por você de alguma coisa? Pensa bem, Deus não precisa ser convencido de nada. Erram os cristãos que tentam convencer a Deus em suas orações. Isso traz angústia, frustração, legalismo, derrota e frustração com Deus. Então as pessoas estão no coronavírus orando, Senhor, tira o coronavírus. Só que Jesus não foi ele que pôs o coronavírus.
Deus nunca trouxe o mal sobre a terra. O verdadeiro Deus não faz mal. Certo? Então, não é possível que Deus vá tirar o que ele não pôs. Não é? Eu tenho que orar dizendo assim, eu sou livre do coronavírus porque Jesus está em minha vida. Glória a Deus por isso. Né? Eu tenho em mim a presença de Cristo. A diferença é essa, eu ficar clamando com minha força física, com a minha intensidade, com o meu esforço. Outra coisa é eu ter fé e crer que Deus está ouvindo e crer que eu já estou no melhor de Deus. Isso é graça. Isso é graça. A graça, queridos, me traz a salvação. Tito 2,11, abra lá. Olha o que diz a palavra. Tito 2,11. Olha aqui, ó. Porque a graça de Deus se há manifestado, trazendo salvação a todos os homens. Se a todos os homens, não são alguns. Não só os que jejuam, só os que oram, só os que leem a Bíblia, só os que têm todos os dons, ou que têm algum dom. A graça traz salvação para aqueles que vão só na igreja, ou que não vão na igreja direito, mas oram de joelho 2 horas por dia. Não. A graça se é manifestada trazendo salvação a todos os homens. Tito 2,11. Ah, mas pastor, isso está mal contado. Então abra lá em 1 João 2. Olha aí, ó. 1 João 2, verso 1. Olha o que João fala. Meus filhinhos, estas coisas vos escrevo para que não pequeis. Agora, se alguém pecar, temos um advogado para com o Pai, Jesus Cristo, o justo. E ele é a propiciação pelos nossos pecados, e não somente pelos nossos, mas também pelos de todo o mundo. Então Jesus propiciou a salvação para todo o mundo. Ele propiciou perdão para todo o mundo. Para todo o mundo. Acabou, não há mais limite. É isso que você tem que ter em mente. Isso é graça. Isso te coloca paz no coração. Paz com Deus. Isso está lá em Romanos, capítulo 5. Olha aí, ó. Romanos 5. Os crentes hoje, eles andam temerosos. Ai, será que Deus me ama? Será que Deus não me ama? Vou até tomar um cafezinho. Será que Deus me aceita? Será que Deus não me aceita? Olha aqui, ó. Verso 5, capítulo 5, verso 1 de Romanos. Sendo, pois, justificados pela fé, então a fé que nos justifica, temos paz com Deus, por nosso Senhor Jesus Cristo. Deus hoje, na hora que Ele olha para nós, Ele vê quem? Jesus. Você não é nada, eu não sou nada, ninguém é nada, mas Jesus está em mim. Cristo em mim, Cristo em nós, esperança da glória. Por que nós? Cristo em nós, esperança da glória, porque hoje a cobertura de Cristo está em nossa vida. Por isso que na hora que Deus olha para nós, nosso clamor do coração, Ele olha e vê Jesus. E acode, e abençoa, e libera poder, e se manifesta. E não é só Ele, o Pai, o Filho e o Espírito. Primeiro é João 14, 21, fala assim. Olha só. Aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, e os mandamentos aqui não são os mandamentos de Jeová, do Velho Testamento, aquilo acabou. Já expliquei para vocês. Se é para seguir o mandamento de Moisés, para que Jesus veio então? Você cancela o sacrifício de Cristo quando você se justifica pela lei. Ah, mas a religião manda seguir os 10 mandamentos. Isso é Velho Testamento, acabou. Na cruz, Jesus falou, um novo mandamento vos dou, que vos ameis uns aos outros como eu vos amei. Esse é o novo mandamento. E aquele que tem esses mandamentos e os guarda, esse é o que me ama. E aquele que me ama será amado de meu Pai, e eu o amarei e me manifestarei a ele. Aí disse Judas, não Iscariotes, o outro, Senhor, de onde vem que has de manifestar a nós e não ao mundo? Aí Jesus respondeu e disse-lhe, se alguém me ama, guardará minha palavra, e meu Pai o amará. E viremos para ele e faremos nele morada. Esse é o segredo do Novo Testamento. Jesus mora em nós com o Pai e o Espírito Santo juntos.
Isso é um mistério. Gente, isso é motivo de alegria dia e noite. Mas você não tem conta para pagar? Tenho, e às vezes mais que você, com certeza. Mas isso não é motivo para ficar triste. Está doente, não é motivo para ficar triste. Está com problema na justiça, não é motivo para você ficar triste. Nada, nada tira a tua alegria, porque você já tem a habitação do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Se não sabe disso, fique sabendo. Se não sabe disso e não está desfrutando do verdadeiro cristianismo. Não está desfrutando do que é ser igreja. Ser igreja é ter Cristo dentro de si. Cristo em nós, esperança da glória. Eu me manifestarei a Ele e o Pai e nele faremos morada. Coisa linda. Então não é pouca coisa ser Jesus. Estar na graça é isso. E isso é para todos. 2 Coríntios, capítulo 5. Abra lá. Ninguém mais... Já colocaram aqui, abra lá, pastor. Porque ninguém mais... Não existe mais ninguém brincando aqui. Adivinha quem, Estou pastor? tão solitário. Wendel. 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 Esse é um grande servo de Deus, o Wendel. 2 Coríntios, capítulo 5. Olha só que coisa linda. No verso 17. Assim que se alguém está em Cristo, nova criatura é. Velho Testamento, ninguém era nova criatura. No Velho Testamento era a velha criatura, que deveria seguir um concerto, um contrato. Sem segui-lo, era condenado. Sem segui-lo, não tinha bênção. Esse é o princípio do Velho Testamento. Novo, que está em Cristo, nova criatura é. Opa, isso nunca foi falado. Criatura nova. Não é um animal. Não é um ser humano novo. Não. É uma nova criatura. Olha lá. As coisas velhas passaram. Eis que tudo se fez novo. E esse tudo novo é o seguinte: Jesus está em você. Aproveite e desfrute desse fato. E tudo isto provém de Deus, verso 18, que nos reconciliou consigo mesmo por meio de Cristo. Olha aqui, e nos deu o ministério da reconciliação. E aí no verso 19, isto é, Deus estava em Cristo reconciliando consigo o mundo. Então o mundo está reconciliado com Deus. Isso é muito forte. Olha aqui, Deus estava em Cristo reconciliando o mundo. O mundo está reconciliado, não é só a igreja. O mundo. Então quando o mundo, uma pessoa é do mundo, mas ela pensa em Jesus, ela tem um elo de conexão. Ela recebe a bênção. Por incrível que pareça. Olha aqui, Deus estava em Cristo reconciliando consigo o mundo, não lhes imputando seus pecados. Pecados acabaram. Olha aqui, e pôs em nós a palavra da reconciliação. É muito forte. Então o que significa isso? Que você não precisa ficar pedindo para Deus a sua salvação. Já foi decretada na cruz. Se você ficar pedindo a salvação para Deus e se justificando, Jesus, eu não faço mais isso, Jesus, eu não faço mais aquilo, ele vai falar, bom, então já que é pelas tuas forças, se vire. Não é pela força nem pela violência, é pelo Espírito de Deus. Se você está no Espírito, tudo acontece, tudo é abençoado, as coisas são automáticas. Mas pastor, então eu não vou pedir as coisas para Deus? Vai, mas não peça como fazem os cristãos tradicionais, os cristãos, por exemplo, religiosos que repetem. Quando eu estava na igreja católica, eu chegava a rezar os 10 Pai Nossos. Não via a hora de acabar, mas ficava lá, para ver se passava o tempo logo, para poder... Quanto mais falava, pensa que ia ser ouvido. E Jesus condenou isso. Está lá em Mateus, capítulo 6. Abra lá. Estamos falando sobre graça em geral. Mateus, capítulo 6. Olha aqui, coisa linda essa passagem. Olha aqui, verso 5. Mateus 6, 5. Quando orares, não sejas como os hipócritas, pois se comprazem orar em pé nas sinagogas e às esquinas das ruas para serem vistos pelos homens. Em verdade vos digo que já receberam o seu galardão. Mas tu, quando orares, entra no teu aposento e, fechando a tua porta, ora teu Pai que vem em secreto. E o teu Pai que te vê em secreto te recompensará. E orando não useis de vãs repetições, como os gentios, que pensam que por muito falarem serão ouvidos. Então a pessoa repete. Pensa que Deus é surdo. Pensa que Deus está preocupado com a intensidade da tua força.
fizer. Ai, mas se eu não ajoelhar, eu não oro. Então, você precisa deixar de ser religioso. Às vezes você está no ônibus, está orando mais do que quem está em casa de joelhos antes de dormir, que está com mais sono do que não sei o quê. Às vezes você está numa lotação, está lá no metrô, mas está com o coração firme no Senhor. O teu quarto fechado, secreto, está sendo visto pelo Senhor. Isso é graça. Você tem um ambiente do Espírito na tua vida. Desfrute dessa verdade. Isso é graça ilimitada. É assim que se ora. É assim que se busca a Deus. É intimidade. A diferença é essa. Deus é teu íntimo. Jesus é teu íntimo. Se você não o tratar assim, você está ofendendo Jesus. Porque para isso ele se manifestou. Porque ele quer que nós sejamos, ele falou assim, já não os chamarei mais de irmão, mas de amigos. Amigos. Pastor, Fala. tem uma dúvida do Marcos. Mas o Velho Testamento não devemos mais seguir, então temos que pregar sempre o Novo Testamento? Não é seguir. O que é seguir? Por exemplo, se você for seguir o Velho Testamento, vamos lá, Deuteronômio 28, que todos os crentes adoram. Vamos lá, Deuteronômio 28. Vamos lá, vamos falar, Marcos. Olha aqui, ó. Tem assim, ó, de 1 a 15 as bênçãos. Se você, olha lá, será que se ouvirdes a voz do Senhor, teu Deus, verso 28, capítulo 28, verso 1. Tendo cuidado de guardar todos os seus mandamentos, que eu te ordeno hoje, o Senhor teu Deus te exaltará sobre as nações da terra. Então aí começa. Essas bênçãos virão sobre ti, então, e te alcançarão. Bendito o fruto do teu ventre, bendito o fruto da terra, bendito o fruto dos animais, tal. Bendito o teu cesto, a tua maçadeira, verso 5. Bendito ao entrares, ao saíres, bendito será, o Senhor te entregará os teus inimigos, que se levantarem contra ti, por um caminho sairão contra ti, mas por 7 fugirão. E vai, até o verso 15, são bênçãos se você seguir as leis do Senhor do Velho Testamento. Olha só, olha só. A partir do verso 16, na verdade, a partir do 15 até 14 é bênção. Depois do 15 vem os castigos pela desobediência. Se você desobedecer, vem maldições na tua vida que você não pode imaginar. Tá? Ó, o Senhor mandará sobre ti a maldição, verso 20, a turbação, a perdição e tudo que puseres a mão. Tudo é maldito, se você não seguir a lei. A lei de Jeová. Só que ninguém consegue seguir a lei. Então, conclusão, você vai ser amaldiçoado. A Bíblia fala que nenhum homem consegue ficar sem pecado. Salmo 14, Romanos capítulo 13, acabei de ler. Ora, se eu sigo a lei do Velho Testamento, que já foi cancelada, se eu sigo a lei, literalmente, que nem Jesus, foi o único que conseguiu, foi Jesus, se você seguir a lei, você vai ter que seguir todinha ela, e é impossível. E você cancela o sacrifício de Cristo na cruz por você. Então, se eu seguir a lei do Velho Testamento, estou desprezando a cruz. Essa é a verdade. E mais, o Velho Testamento é só bênçãos materiais. Nunca falou em céu, nunca falou em vitória sobre demônios, nunca falou em vida espiritual. Só fala, bendito a tua maçadeira, bendito o teu animalzinho do campo, bendito coisas materiais. Você vai ter dinheiro, você vai ter filhos, vai ter tudo físico. Mas Cristo te dá outra visão da situação. Efésios 1, 3 e 4. Olha o que é Novo Testamento. Olha o que é a vida abundante com Jesus. Outra história. Ah, mas as igrejas seguem o velho. Sigam. Sigam. Por isso que sofrem. Por isso que não teve um profeta neste ano e profetizou o coronavírus. Cadê? Até agora, nada. Ele ia ser o ano mais bendito do ano, da vida. Não foi. Então, há muita gente que parece que é profeta, mas não é. Efésios 1, verso 3. Bendito Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, o qual nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nos lugares celestiais em Cristo. Olha que diferença! Lá no Velho Testamento, você era abençoado na matéria. Agora você, olha aqui, ó. Bendito Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, o qual nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nos lugares celestiais em Cristo. Como também nos elegeu nele antes da fundação do mundo, para que fôssemos santos e irrepreensíveis diante dele em amor. E nos predestinou para filhos de adoção por Jesus Cristo, para si mesmo,
segundo o beneplácito de sua vontade. Então olha só a diferença. Velho Testamento, você vai seguir um cronograma, você vai seguir um contrato para ter bênçãos materiais. E sempre fadado à maldição, porque é impossível seguir a lei. Está lá em Romanos capítulo 7. É impossível seguir a lei. Né? Ah, mas então não vou seguir o Velho Testamento? Não, o Velho existe como sombra para as coisas futuras. Mas o que vale é o Novo. Prova isso, pastor. 2 Coríntios 3, 14. Leia a Bíblia. Está aqui. Mas os sentidos dos israelitas foram endurecidos, porque até hoje o mesmo véu está por levantar na lição do Velho Testamento, o qual foi por Cristo abolido. O Velho Testamento foi por Cristo. O que está escrito, Érica? Abolido. Abolido. Ah, mas só tem aí? Não, Hebreus capítulo 7. Abra lá. Adoro perguntas difíceis. Por favor, façam-na. Hebreus 7. Olha só. Olha só. Verso 11. De sorte que se a perfeição fosse pelo sacerdócio levítico, que é o sacerdócio de Moisés, porque sob ele o povo recebeu a lei, que necessidade havia logo de que outro sacerdote se levantasse, segundo a ordem de Melquisedeque, e não fosse chamado segundo a ordem de Arão? Porque mudando-se o sacerdócio, necessariamente se faz também mudança da lei, verso 12. Então mudou a lei, mudou tudo. Olha aqui, ó, verso 18. Porque o precedente mandamento, que é o Velho Testamento, é abrogado por causa da sua fraqueza e inutilidade. Está escrito na Bíblia. Verso 19. Pois a lei nenhuma coisa aperfeiçoou, e desta sorte é introduzida uma melhor esperança, pela qual chegamos a Deus. No Velho Testamento você não consegue chegar até Deus. No Velho Testamento você não consegue seguir a lei. Pelo Velho Testamento você não se achega a Deus. Mas Cristo rasgou o véu que separava o homem da eternidade, que separava o homem do mundo espiritual. Havia uma nuvem, existia um véu, uma separação. Jesus, na cruz, venceu essa separação. Então está aqui, ó. E capítulo 8 de Hebreus diz também isso. Olha aqui, ó. Mas agora alcançou ele ministério um tanto mais excelente, quanto é mediador de um melhor concerto ou aliança, que é confirmado em melhores promessas. Porque se aquele primeiro, que é o concerto de Moisés, fora irrepreensível, nunca se teria buscado lugar para o segundo. Logo, o primeiro é falido, o primeiro é falho, o primeiro é derrotado, o primeiro acabou na cruz. Acabou na cruz. Né? E verso 10 de Hebreus 8. Porque este é o concerto que depois daqueles dias farei com a casa de Israel. Aí você fala, mas com a casa de Israel? Irmãos, nós hoje somos a casa de Israel. Existem dois Israéis. O da terra, Jerusalém da terra. O Israel de Jeová do Velho Testamento. E o Israel da Jerusalém celestial. Que nós somos o Israel de Deus hoje. Quando ele diz aqui, este é o conceito que depois daquele dia farei com a casa de Israel, é com aqueles que creem, diz o Senhor. Porém as minhas leis no seu entendimento e em seu coração as escreverei, e eu lhes serei por Deus e eles serão meu povo. E verso 12, porque serei misericordioso para as suas iniquidades e de seus pecados e de suas prevaricações não me lembrarei mais. Então, Velho Testamento, os pecados eram celebrados dia após dia. Novo não, no Novo Testamento Jesus já pagou o preço. Acabou. Não há mais condenação para os que estão em Cristo Jesus. Pastor, tem mais uma dúvida. O Will está perguntando. Pastor, como a graça é eterna, é coerente pensar que o inferno pode ser limitado? A graça, ela é até a subida da igreja. Ela é ilimitada até porque ela existe por causa do homem. A graça existe por causa do pecador. A graça existe para a salvação. Depois que a igreja subir,
e o indivíduo que o incrédulo for para o inferno, infelizmente, aí não tem mais salvação. Se tivesse salvação, não haveria inferno, né? Certo? Certo. O que mais? Por enquanto, sarrar as dúvidas. Acabou, meu Deus, acabaram as dúvidas. Por enquanto. Tem bastante gente, pastor. Então veja bem, veja bem. Não tem coisa melhor do que se desfrutar da graça gloriosa, misericordiosa de Deus. Eu vou te provar na Bíblia que a graça nos propicia santidade. Volta para Tito, capítulo 2. Olha que interessante. É que você não notou isso, mas Tito 2, abra lá, verso 11. De novo. A graça de Deus se é manifestado trazendo salvação a todos os homens, ensinando-nos que, renunciando à impiedade e às concupiscências mundanas, vivamos nesse presente século sóbria, justa e piamente. Olha que interessante. Então a graça, ela é um aio, ela é um ensino, Sérgio, para que a partir do verso 12, ensinando-nos que renunciando à impiedade, o que é impiedade? Maldade. Impiedade é maldade. E as concupiscências mundanas, vivamos neste presente século sóbria, justa e piamente, aguardando a bem-aventurada esperança e o aparecimento da glória do grande Deus e nosso Senhor Jesus Cristo. Amém? Amém. Pastor, tem uma outra dúvida. É um pouco longa. O templo era de Jeová, mas Jesus fala sobre a casa de meu pai quando expulsou os cambistas do templo em João 2,16. Seria questão de interpretação? Não, adoro essas coisas. Oh, que lindo. Ó, quando Jesus falou a casa de meu pai, está lá em João capítulo 2. Abra lá. Né? Vamos lá. Jesus purifica o templo, é o título. Jesus purifica o templo. Atrás tem uma moça chamada Mariana, do Rio de Janeiro. Mariana do Rio, que bênção. Glória a Deus pela sua vida. Eu ia te responder isso. Então, aproveitem todos os que estiverem assistindo, vão aprender agora. E estava próxima a Páscoa, verso 13, dos judeus, e Jesus subiu a Jerusalém. E achou no templo os que vendiam bois, ovelhas, pombos e cambiadores assentados. E tendo feito um azarrogue de cordéis, lançou todos fora do templo, bem como os bois e ovelhas, e espalhou o dinheiro dos cambiadores e derrubou as mesas. E disse aos que vendiam pombos: tirai daqui estes e não façais da casa de meu pai casa de vendas. E os seus discípulos lembraram-se do que estava escrito: o zelo da tua casa me devorará. Responderam, pois, os judeus e disseram-lhe: que sinal nos mostras para fazer isso? E Jesus respondeu e disse: derrubai esse templo e em 3 dias o levantarei. Todo mundo pensou que ele estivesse falando do templo de Salomão, o templo de Jeová. Mas aí, olha só, aí os judeus falaram assim, verso 20: em 46 anos foi edificado este templo e tu o levantarás em 3 dias. Mas ele falava do templo do seu corpo. Olha só, Dona Zenir. Mostra a Dona Zenir para todos. Mostra a Dona Zenir. Obrigado, Alex, santidade. Obrigado. Então, 2 aspectos. Jesus falou: a casa do meu pai é casa de oração. Aí você fala, mas aí não é a casa de oração dos judeus, que seria o templo de Salomão? Ora, Jesus era filho de Jeová, segundo a carne. Vocês esqueceram que ele também tem como Deus Jeová? A primeira filiação era de Jeová. Jesus é filho de Davi, segundo a carne. Então, em Romanos, segura com a mãozinha em João, em Romanos capítulo 1, abra lá, olha só, Romanos 1, verso 3, acerca de seu filho, né, que nasceu da descendência de Davi segundo a carne. Então, Jesus é filho de Davi e logo filho de Jeová segundo a carne. Por isso que ele seguiu totalmente a lei de Jeová. Ele precisava vencer a lei de Jeová para poder provar que a lei era injusta. Jesus nunca pecou, nunca mentiu, nunca roubou, nunca pensou mal, nunca adulterou, nunca fez nada de errado. Nada. Mas morreu na cruz. Ou seja, a cruz crucificou
A lei crucificou o justo, mas ele seguiu a lei de Jeová. Então ele era filho de Jeová segundo a carne. Então quando ele fala aqui, a casa de meu pai é a casa de oração, é verdade, a casa de Jeová é casa de oração. Jesus não estava errado. E só que depois ele fala assim, agora derruba esse templo e em 3 dias eu o levantarei. Aí ele já falava do seu corpo, porque para ele não vale o templo físico, o que vale é o templo do corpo. Então Jesus estabeleceu o quê? Levantou o templo em 3 dias, ou seja, ressuscitou em 3 dias, ou seja, estabeleceu o reino em 3 dias, ou seja, ressuscitando, abriu o quê? A graça eterna. Olha aqui, ó. Declarado Filho de Deus, agora Romanos 1:4. Declarado Filho de Deus, então ele era filho de Davi segundo a carne. Declarado Filho de Deus em poder, segundo o Espírito de santificação, pela ressurreição dos mortos. Então Jesus foi declarado Filho do Pai pela ressurreição. Filho de Jeová até a morte. Filho do Pai, de Deus. Como? Pela ressurreição dos mortos, Jesus Cristo nosso Senhor, pelo Espírito de santificação, na ressurreição, que Ele mesmo recobrou, como vencendo a morte, na cruz. Aliás, na ressurreição. Jesus venceu na ressurreição. Fantástico. Entendeu, Mariana? Pode fazer mais uma pergunta, pastor? Pode. Rafael perguntou, pastor, a salvação precisa ser regada com oração e vida com Deus? Sim. Então o senhor acha que é necessário um esforço com esse texto em Efésios que o senhor citou? Não é esforço. Não é esforço. A salvação ela é operada crescendo. Então, olha o que diz lá. 2 Pedro, capítulo 1, Rafael. Rafael, né? Isso. Olha só, Rafael. 2 Pedro, capítulo 1. Pedro deixa bem claro essa ascensão. 2 Pedro 1 diz assim, ó. Olha só. A partir do verso 3. Visto como o seu divino poder nos deu tudo o que diz respeito à vida. Então você já tem tudo. Você já tem tudo que diz respeito à vida. Está escrito aqui, ó. Visto que como o seu divino poder nos deu tudo o que diz respeito à vida e piedade, pelo conhecimento daquele que nos chamou por sua glória e virtude, pelas quais ele nos deu grandíssimas e preciosas promessas, para que por elas fiqueis participantes da natureza divina, havendo escapado da corrupção que pela concupiscência há no mundo, vós também, pondo nisto mesmo toda a diligência, verso 5, ó, acrescentai. Então não é esforço, é acrescentai. A vossa fé, a virtude. A virtude, a ciência, que é o conhecimento. E a ciência, a temperança, que é o controle, né? É o temperamento. E a temperança, a paciência. E a paciência, a piedade. E a piedade, a fraternidade. E a fraternidade, o amor, verso 7. Porque sim, então veja bem, é um crescendo, Rafael. É um crescendo, vai crescendo na graça, no conhecimento, na fé, na virtude, paciência. Vai crescendo até quando? Até o amor pleno de Jesus está em você. Porque se em vós, verso 8, houverem aumentarem estas coisas, não vos deixarão ociosos nem estéreis no conhecimento do nosso Senhor Jesus Cristo. Pois aquele em quem não há estas coisas é cego, nada vendo ao longe, havendo se esquecido do quê? Da purificação dos seus antigos pecados. A pessoa que depois do batismo não prossegue no crescimento, ela perdeu a visão. Nós nos convertemos e não vemos a hora de estar com o Senhor. Nós nos convertemos e já recebemos divinas e preciosas promessas, que são os dons, os frutos, as vitórias, a plena bênção da graça. Eu já recebo o poder, eu já recebo a unção. Tudo isso é motivo para eu enxergar ao longe o quê? O que me espera, que é a vida com Jesus eternamente. Mas para isso eu preciso crescer e crescer. Se eu não ver isso, se eu não tiver isso na minha vida, eu esqueci da purificação dos meus antigos pecados, que aconteceu no batismo. Isso está no meu livro aqui, o livro do batismo. Portanto, irmãos, procurai fazer cada vez mais firme a vossa vocação e eleição, porque fazendo isto, nunca jamais tropeçareis. Porque assim vos será amplamente concedida a entrada Jesus Cristo. Então a salvação
A salvação, ela é uma consequência. Não é, já estou salvo, tá. Mas a Bíblia fala que nós temos que operar a salvação com temor. Quer dizer, com respeito, eu vou desfrutando daquilo que Deus vai me dando. Não fazendo força, mas vou desfrutando. E aquilo é automático. Amém? A salvação é automática. Pastor, o Marcos está perguntando assim, que foi o tema dos estudos anteriores. Pastor, em meio aos acontecimentos dessa pandemia, o senhor acredita que é o sinal de avivamento da igreja, volta de Cristo, ou que o anticristo pode assumir o governo? Os três. Não, a verdade é a seguinte. O Pai está fora desse mundo. Jesus falou assim, eles não são do mundo, como eu do mundo não sou. Deus, nosso Deus, não é deste mundo. As coisas, aflições deste mundo presente não mudam a visão amorosa do Pai. Esse amor infinito está à nossa disposição. Ora, o coronavírus surgiu por causa dos homens. Quer seja produzido em laboratório, por uma falácia maligna, vamos dizer, científica. Quer ser produzido por um erro da natureza, por causa de uma mutação de morcego, ou outro bicho qualquer, ingerido pelo homem, e isso trouxe a disseminação do vírus. Quer seja essa causa, quer seja outra causa, ele está aí. E isso aconteceu muitas vezes na humanidade. Teve a peste bubônica, teve a peste negra, teve a gripe espanhola, que varreu milhões de pessoas, mais de 18 milhões há 100 anos atrás. Ué, então não vou dizer que agora é o sinal, porque quando veio a peste negra, também achava que Jesus ia voltar na época, na Idade Média. Quando veio a peste bubônica também, que varreu um terço da Europa, achava que Jesus ia voltar. Quando veio a gripe espanhola, 100 anos atrás, achava que Jesus ia voltar. No ano 2012, os maias iam acabar o calendário deles no dia 21 de dezembro, e eu achava que Jesus ia voltar, até eu fui enganado. Em 1999, eu achava que Jesus ia voltar. Então dizer que agora o coronavírus é causa da volta de Jesus, não sei, acho que não. Eu acho que não. Que Jesus não pode voltar agora com uma igreja totalmente dividida. É preciso restauração de tudo, da visão do Novo Testamento, da visão do cristianismo, do amor de excelência que precisamos ter uns pelos outros, para que este amor nos una como cristãos e faça com que essa igreja suba, de fato, para Deus. Inclusive, acho que essa pergunta da Elis, acho que vai fazer sentido, ou já foi respondida até. Pastor, você acredita que o que estamos vivendo neste momento já é a primeira praga que viriam sobre este mundo? Tem várias que já aconteceram e vai acontecer mais, não se preocupa. Pergunta. Vai. A sabedoria de Salomão foi dada por Jeová. Se fosse pelo Pai de Jesus, não perderia a salvação? Não, a sabedoria de Salomão é uma sabedoria fantástica, do Jeová que deu. Foi Jeová que deu salvação, sabedoria, e deu também dinheiro, não há dúvida. E mesmo assim ele caiu, pisou na bola com Jeová. Né? Nós sabemos que Salomão se perdeu, está lá em 2 Reis, capítulo 11. Né? Salomão infelizmente se desviou do caminho do Senhor, né? Do caminho de Jeová, e se perdeu. Infelizmente aconteceu isso. Isso prova que conhecimento per si e dinheiro não leva à salvação. Amém. O que mais? O Vitor, sobre aqueles que foram salvos no Antigo Testamento, é certo dizer que foi pela fé? Eles tinham a graça de Cristo no coração? Como é? Isso, porque graça é fé. Fé é graça. Eu acabei de falar em Romanos capítulo 3, acabei de ler. A graça, olha aqui, ó. Mas agora se manifestou sem a lei, verso 21. A justiça de Deus como? Verso 22. Isto é, a justiça de Deus pela fé. Então, os do Velho Testamento que creram no Pai e creram em Cristo, porque por incrível que pareça, vou te provar que Moisés creu em Cristo. Moisés creu em Cristo, creu. Olha lá, Hebreus capítulo 11, a Bíblia fala, né, dos heróis da fé, como você mesmo falou, e fala aqui, por exemplo, que Moisés, olha aqui, ó, verso 27, pela fé, olha aqui, ó,
Não, verso 24. Pela fé, Moisés, sendo já grande, recusou ser chamado filho da filha de Faraó, escolhendo antes ser maltratado com o povo de Deus do que por um pouco de tempo ter a alegria do pecado, tendo por maiores riquezas do que o sofrimento de Cristo. Então ele já sabia dos sofrimentos do Messias que havia de vir, do que os tesouros do Egito, porque tinha em vista a recompensa, que nem hoje. Eu posso seguir uma vida carnal, não estou nem aí, vamos curtir a vida, vamos aproveitar o mundo, esquece igreja, esquece Jesus, acabou. Ou eu posso falar, não, eu quero a recompensa. Quem quer Cristo quer recompensa. Está aqui, ó. E isso é fé, né? Pela fé deixou o Egito, não temendo a ira do rei, porque ficou firme como vendo o invisível. Então Moisés creu em Cristo. Então ele vai estar no céu, porque ele creu, está escrito aqui. Jacó, Isaac, Abraão, Abel, toda essa turma. Os heróis da fé todos verão a Cristo. Amém. Por enquanto encerramos. Acabou! Meu Deus! Bom, No Instagram então, também. olha só, então, queridos, como orar, então? Como ser firme na fé numa situação que é, e como eu falei, não pode ter força, não pode, você deve desfrutar das coisas de Deus. No Velho Testamento, ou na Antiga Aliança, as orações eram esforço pessoal. E eram como se fossem trocas. Se eu fizer isso, Jesus, ou se eu fizer isso, Deus, você faz isso para mim. Muitos oram assim hoje. Muita gente ora em cima do problema. Eu preciso disso, meu Deus, eu preciso. Olha, eu estou sendo castigado, né, Jesus? Então eu vou orar em cima disso, eu vou orar em cima disso. Não, você não precisa ficar orando em cima do problema. O problema agora no Novo Testamento já está resolvido. Ele já resolveu todos os problemas. A cruz resolveu tudo. E não basta você dizer o problema, sai da minha vida, em nome de Jesus. É diferente. Que nem Jesus, meu cunhado está enfermo, a minha mãe está doente. Se o senhor quiser, não querendo incomodar, mas sabe como é que é? Dá um jeitinho de curar. Não faça isso. Essa oração é falta de fé. Você declare todas as bênçãos espirituais e materiais já estão em nossa vida. Ele levou sobre si todas as nossas enfermidades. E o castigo que nos traz, para nos trazer a paz, estava sobre ele. Acabou o problema. Assim você deve orar na nova aliança, no Novo Testamento, no novo concerto, declarando, sendo amigo de Deus, tendo prazer, que senão vai virar um jugo a tua vida. Você não vai suportar, porque você vai orar, orar e não vai acontecer. É isso que frustra a religiosidade. A pessoa quer barganhar, quer convencer a Deus de que ele tem que me ouvir. Sendo que ele já sabe o que você precisa antes de você pedir. Jesus sabe do que você precisa antes de você insistir com ele. Então, você deve só lembrá-lo. Falar, Jesus, glória ao teu nome e sou dos teus. Estou contigo, me aposso. É ousadia. Hebreus, capítulo 10. Olha, só dá uma volta aqui. Olha aqui, ó. Olha aqui, ó. Hebreus 10, verso 19. Tendo, pois, irmãos, ousadia para entrar no santuário pelo sangue de Jesus. Então, ousadia. Ah, mas eu sou pecador. Glória a Deus, você é de Jesus. Não importa se pecou, se não pecou. É filho, você é filho. Eu vejo meus filhos, alguns pecam contra mim, mais que outros. Eu amo a todos. Não é verdade? Então, olha aqui, ó. Tendo, pois, irmãos, ousadia para entrar no santuário, ousadia para entrar no santuário, pelo sangue de Jesus, pelo novo e vivo caminho, que não existia esse caminho. Então, esquece o Velho Testamento. Ah, mas não é assim que a religião ensina, porque a religião ainda não aprendeu. Quando ela aprender esse descanso em Cristo, esse novo e vivo caminho, ela vai deixar de lado vamos dizer assim, o mecanismo do velho para aprender o novo. Olha aqui, pelo novo e vivo caminho que ele nos consagrou pelo véu, isto é, pela sua carne. O que é o véu? É a carne de Cristo na cruz. E tendo um grande sacerdote sobre a casa de Deus, cheguemo-nos com verdadeiro coração, em inteira certeza de fé, tendo o coração purificado da má consciência. Teu coração já está purificado da má consciência e o corpo está lavado com água limpa.
batismo. O corpo já está lavado com água limpa e a consciência purificada pelo Espírito e pela palavra. Amém? Com isso eu entro na presença de Deus. Com isso eu declaro a vitória. Com isso eu desfruto da vitória. Ah, mas está demorando a vitória. Da glória que ela chega. Ah, mas e se depois de 3 vezes que eu orar não acontecer? Então receba o que Paulo também recebeu de Cristo. Minha graça te basta, porque o meu poder se aperfeiçoa na tua fraqueza. Em 2 Coríntios 12 fala isso. Amém. Deus abençoe os irmãos. Até a próxima semana. Amém.